Boa noite, galera! Vamos chegando. Estamos aí começando a nossa quarta live de aquecimento para a jornada Faturando com Pães de Mel. Boa noite, Aline. Boa noite, Michele. Sejam bem-vindas. Solange, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Lia. Vamos chegando, vamos esperando o pessoal entrar. Fini, Andréia, boa noite. Enquanto a galera entra, gente, já vai me contando aqui de onde vocês são. É sempre muito bom saber, né, se eu tô, com quem que eu tô falando, né, se essa galera tá aqui pertinho de mim ou tá um pouco distante, né. Eu adoro saber esses detalhes. Vão me contando aqui. Porque assim, sabe, gente, quando a gente marca data pra jornada Faturando com Pães de Mel e a gente começa a maratona das lives de aquecimento, né? A gente começa falando, poxa, são 10 lives de aquecimento e vai chegando gente nova e tudo mais. É sempre tão bom eu começar a conhecer vocês. Tem gente aqui que tá acompanhando desde a primeira live. Me contem aqui também quem que assistiu já as lives anteriores, a 1, a 2 e a 3. Me contem se vocês assistiram, se vocês estão gostando. Quero saber um pouquinho de vocês. André de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que maravilha, estive em Campo Grande há 2 anos atrás, pela primeira vez. Cidade linda. Boa noite, Duda. Marlia. Boa noite, Andréia. Maria, vamos chegando, gente. Bom, igual eu falei pra vocês, né? Sempre que a gente começa, chegou aí, ó. Ela tá desde o começo. Michele assistiu todas também, tá adorando, que maravilha. Fabi, seja bem-vinda. Fabi também esteve com a gente em todas as lives, eu acho, né, Fabi? Me conta aqui. Gabi, seja bem-vinda. Que legal, é isso mesmo. É isso mesmo, Andréia. Bom, gente, o negócio é o seguinte, né? Como eu tava falando pra vocês, né? Sempre que a gente marca a data pra jornada Faturando com Pães de Mel, a gente já muda o ritmo aqui, a gente já muda o clima, né? Porque é muito gostoso a gente se preparar para receber um número cada vez maior de mulheres, assim, determinadas a empreender com os pães de mel, a fazer a diferença na própria vida com os pães de mel, né? A gente sabe que realiza sonhos, né? Para quem ainda não me conhece, para quem tá chegando há pouco tempo, meu nome é Patrícia, eu sou especialista em pão de mel. Há mais de 5 anos eu vivo apenas de pão de mel, né? Transformei a minha vida com isso e venho transformando a vida de dezenas das nossas alunas também, através do método Fantástico Mundo do Pão de Mel. E a gente já tem data marcada para o melhor evento sobre empreendedorismo com pães de mel, que é a jornada Faturando com Pães de Mel. Vai acontecer no dia 29/4, no dia 1º/5 e no dia 3/5. Serão 3 aulas online gratuitas, onde a gente vai ensinar vocês a usar a cozinha da casa de vocês para faturar mais de 5 mil por mês com os pães de mel. Gente, sim, isso é muito mais do que possível, tá? Basta que você tenha aí o caminho passo a passo para que isso possa acontecer na sua vida também. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. E aí, por que então, Patrícia, dessa maratona de aquecimento? Eu tô chegando faz pouco tempo, não tô entendendo muito bem, tô me localizando aqui ainda, tô me situando. Bom, gente, o que acontece é que a jornada Faturando com Pães de Mel são essas 3 aulas que serão divisores de águas para a vida de vocês, como foi para a vida das nossas alunas também. Só que para participar, você precisa se inscrever. Elas não são aulas abertas, como ocorre aqui com as lives de aquecimento, tá? Elas acontecem num lugar fechado e só recebe o link quem está inscrita na jornada. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada, comenta aqui para mim a palavra convite, que eu vou te mandar o passo a passo e você vai poder fazer a sua inscrição, você vai poder entrar num grupo de WhatsApp, lá nesse grupo de WhatsApp a gente passa todas as informações em primeira mão, combinado? E aí, para que vocês cheguem lá no dia 29 com toda a energia, com
coração aberto e preparadas, já deixando todas aquelas crenças limitantes que fazem você acreditar que 5 mil por mês não é pra você, ou que começar um negócio lucrativo com pães de mel na cozinha da sua casa não é pra você. Quando você conseguir deixar todas essas crenças limitantes pra trás, você vai estar pronta para receber o universo de oportunidades através das informações que a gente traz nas aulas da jornada, tá certo? E as lives de aquecimento servem justamente para isso. Quem aí lembra da época da juventude, né, gente? Que a gente ia pra festa, alguma coisa assim. Sempre que a gente ia sair com os amigos, tinha aquele esquenta antes na casa de alguém, ou em algum barzinho, ou em algum lugar. E era justamente pra gente já chegar na festa no clima, não é? E a mesma coisa a jornada. A jornada Faturando com Pães de Mel é uma verdadeira festa, né? Porque você poder enxergar a possibilidade de faturar mais de 5 mil da cozinha da sua casa tem que ser uma festa mesmo, mas é uma festa de conteúdo, uma festa de informação, uma festa de transformação. E a maratona de live de aquecimento é justamente para te aquecer, fazer você entrar no clima e chegar na jornada pronta para de fato transformar a sua vida com todas as informações que a gente vai trazer lá. Então, ao longo dessa semana, nós já tivemos 3 lives com temas muito especiais. Eu tô adorando a participação de vocês. Tem uma galera que tá comigo desde a primeira live aqui. E tem gente nova chegando o tempo todo também. E a gente escolheu esses temas das lives de aquecimento realmente de maneira muito estratégica, mesclando aquilo que vocês precisam em termos de deixar as crenças limitantes para trás e também informações técnicas que são importantes para vocês compreenderem que é possível, usando a cozinha da sua casa, fazendo pães de mel, você faturar muito, muito alto, 5, 7, 8, 10, 14, como as nossas alunas têm conseguido fazer, tá certo? Bom, na nossa primeira live de aquecimento, lá na segunda-feira, a gente falou sobre o principal, maior mito sobre empreender com pães de mel. Na segunda live de aquecimento, na terça-feira, a gente falou sobre como conciliar a sua rotina com a família, a sua jornada num CLT, caso você ainda não possa abrir mão dele, com o empreendedorismo com pães de mel. Nós vimos que é possível e eu contei pra vocês como isso é possível. E na live de ontem, na terceira live de aquecimento, a gente falou sobre superar limitações e criar oportunidades com os pães de mel. A live de ontem foi de fato transformadora. Fiquei muito feliz com o retorno de cada uma de vocês, tá bom? Se você ainda não assistiu às lives que aconteceram, elas ficarão disponíveis para vocês só até domingo da semana que vem. Então corra, não deixe acumular, porque vocês já viram que quando vai acumulando muita demanda, muita coisa pra gente fazer, as chances da gente virar para aquilo e falar assim, não vou mais conseguir correr atrás desse prejuízo aqui e deixar para trás, são muito grandes. E eu não quero que isso aconteça, porque eu sei que amanhã você vai olhar a história de sucesso das nossas alunas e você vai ter preferido começar a levar esse negócio a sério desde hoje. Então leve a sério, assista as lives que você perdeu, acompanhe as próximas lives, interaja com a gente, mande as suas perguntas, participe de corpo e alma da jornada Faturando com Pães de Mel, para que ela de fato seja um divisor de águas na sua vida, como eu sei que tem potencial de ser, porque foi na vida de boa parte das nossas alunas, tá certo? Então vamos chegando, gente. Eliana, Teina, Rai Decorações, Rosângela, seja bem-vinda. Sandra, Fabiana, Daniele, Norma, Rosane, Dilma, Gisele, Cleide, Vandirlei, Daniela, Andréia, Márcia. Bom, todas vocês sejam muito, muito bem-vindas. E como eu falei pra vocês, os temas das lives de aquecimento a gente mescla, né, um pouquinho de cada informação, de cada coisa que a gente sabe que é fundamental para vocês. E na live de hoje, pela primeira vez, a gente trouxe um formato diferente de live de aquecimento. Gente, isso é exclusividade pra galera que tá participando dessa jornada, tá? Que foi uma live voltada para as perguntas e respostas de vocês, diretamente de vocês. Patrícia, de onde você selecionou essas perguntas que eu tô perdida? Não sei de onde que você pegou, né? Eu participo ali da caixinha de perguntas que você abre de vez em quando nos stories, então fique ligada.
Porque para quem está inscrito na Jornada Faturando com Pães de Mel, a gente manda uma pesquisa pro e-mail de vocês. E aí essa pesquisa, lá na última pergunta, eu falo assim: se você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, qual pergunta você me faria? E várias de vocês já responderam. Se vocês que estão aqui ainda não responderam, primeiro passo, já está inscrita na jornada? Então vai lá na sua caixa de e-mail, olha a pesquisa que a gente mandou e responde essa pesquisa. É coisa de 3 minutinhos e vai fazer diferença, porque eu consigo produzir conteúdos direcionados para vocês, tá bom? E se você ainda não está inscrito na jornada, comenta aqui embaixo a palavra convite, que eu vou te mandar o passo a passo para você se inscrever. E em seguida você responda a pesquisa aí que a gente manda pro e-mail de vocês, combinado? Boa noite, Milena, aluna Favo de Ouro, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Inclusive, agora que a Milena chegou, acho que eu vou ali na cozinha buscar o pão de mel vermelho que eu testei para combinar com o meu brinco. Brincadeiras à parte, mas piada pra quem tava na live de ontem, hein? Porque a Milena fez onda com a minha cara ontem junto com a Bianca. Mas vamos lá, né, gente? Vamos pra coisa séria aqui, né? Vamos chegando. Ah, Patrícia, não respondi a pesquisa ainda, mas eu tenho minhas dúvidas sobre empreender com pães de mel. Posso mandar aqui pra você na live? Pode. Eu vou organizando, mesclando um pouco com as perguntas que eu separei de vocês da pesquisa, para deixar a live o mais rica possível, combinado? Então, sigamos. A primeira pergunta. Eu achei. Sabe o que eu acho muito legal lá das perguntas que vocês mandam no formulário que a gente manda por e-mail? É que lá não tem limite de caracteres, né? Então ninguém economiza muito. E eu acho muito interessante pegar as palavras que vocês colocam nas dúvidas de vocês, porque muitas vezes são palavras-chave, seja para o erro ou seja para o acerto, né? Faz diferença também aí no seu trabalho, né? Quando você for começar o seu negócio de pão de mel, ou se você já tá no mercado e não tá tendo sucesso, essas palavrinhas, essas pequenas decisões, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado dos processos, seja da produção, seja da venda, seja da gestão, do faturamento, do lucro, do sobrar dinheiro no bolso, da qualidade de vida com a família, né? São detalhes que tiram você do grupo daquela galera que tá frustrada, seja frustrada pela exaustão, frustrada por não ter dinheiro ou frustrada por não saber por onde começar, e te passa pro grupo das realizadas, que é a galera que sabe exatamente o próximo passo, não mede esforços para superar as limitações e cumprir aí o próximo passo rumo ao sucesso, rumo à meta de mais de 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Céu é o limite para quem aprende a trabalhar com pão de mel, essa é a verdade, tá, gente? Então, veja só, a primeira pergunta que eu separei, eu não vou colocar nome, viu, gente? Então, se a pergunta for sua e você quiser se identificar, fique à vontade. Se não quiser também se identificar, não precisa, tá? Como fazer os pães de mel perfeitos para encantar os clientes? Eu achei muito legal essa pergunta por duas razões. É uma pergunta que foca no produto, né? O pão de mel perfeito, mas também foca numa palavra muito importante, encantamento, encantar os clientes. Eu achei de uma delicadeza, de uma sensibilidade, encaixar essa palavra ali nessa pergunta, que eu quero perguntar para vocês que estão aqui ao vivo comigo, o que vocês sabem sobre encantamento do cliente, se vocês sabem encantar os clientes com o pão de mel de vocês. Vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui nos comentários e eu poder contar para vocês como isso é possível, tá? Boa noite, Ana. Boa noite, Rosana. Vamos chegando. Bom, gente, eu acho realmente muito importante a pergunta dela, porque ela colocou, né, fazer o pão de mel perfeito, o foco no produto, né? E quando a gente reflete sobre o que um pão de mel precisa ter para ser perfeito, né? A gente normalmente foca em ingredientes, foca em algum sabor, algo do tipo, né? Muita gente pergunta sobre sabores, né, por aqui.
E a verdade, gente, que eu falo muito pra Bianca quando a gente vai lá pro fantástico mundo do pão de mel, é que a gente não tem a pretensão de ensinar pra vocês o pão de mel premiado, o melhor pão de mel do mundo ou qualquer outra coisa do tipo. A nossa pretensão e o nosso objetivo maior é ensinar para vocês o pão de mel que vai te levar a faturar mais de 5 mil por mês. É isso que é o nosso foco principal. E o pão de mel que vai te levar a faturar mais de 5 mil por mês, ele não precisa ter uma receita mirabolante, ele não precisa ser absolutamente perfeito, sem defeito, ele não precisa ser assim, uma técnica super francesa e absurda. Não, ele não precisa de nada disso. Ele precisa de equilíbrio e ele precisa de estratégia. As escolhas da característica do pão de mel perfeito, do pão de mel que vai te fazer faturar alto, elas são escolhas absolutamente planejadas. Em que sentido? Quem será o seu público-alvo? Como você vai poder demonstrar valor e preço, diferença de valor e preço nesse pão de mel? Qual o valor que você vai conseguir aplicar na hora da venda? Quais as estratégias de venda esse pão de mel perfeito para você e para o seu cliente vão dar certo exatamente para a sua realidade e para o seu produto? Vocês vejam que os pontos de vista que eu coloco para vocês definirem e chegar na conclusão do que é o pão de mel perfeito, eles não são exatamente sobre a receita, eles não são exatamente sobre características específicas, né? Apenas você usar ingredientes de qualidade, Patrícia, isso é o mínimo, tá, gente? Usar ingredientes de qualidade é o mínimo do mínimo que você precisa fazer. Não é nem para ter um pão de mel perfeito, mas é para ter um pão de mel digno, né? De ser comercializado aí na sua cidade e fazer você se tornar referência. Para além disso, é o pão de mel com as características que vai agradar o seu público-alvo. A galera que você vai atingir com as estratégias de venda que você vai aplicar, essa galera tem um perfil que vai preferir um pão de mel moldado, um pão de mel banhado, um pão de mel de doce de leite ou um pão de mel de algum sabor diferenciado. Um pão de mel que dá para colocar, por exemplo, para vender em ponto de venda, mas que também dá para você fazer personalizados com o mesmo produto. Tudo isso vai fazer do seu pão de mel perfeito para o seu cliente e para você conseguir construir um negócio sólido, né? Um negócio que vai te dar faturamento alto, né? E outra coisa, quando ela fala para encantar os clientes. Encantamento, eu abri para vocês responderem aqui sobre encantamento, né? E eu continuo querendo que vocês me deem a opinião de vocês a respeito disso. Mas encantar os clientes vai muito além do pão de mel perfeito. É claro que você ter um pão de mel, né, que tenha uma casquinha aqui realmente padronizada, que tenha um quê a mais de diferencial, que tenha as camadas absolutamente proporcionais, que seja equilibrado, que seja saboroso. É claro que tudo isso é um primeiro ponto para o encantamento do seu cliente. Mas o encantamento do cliente, que vai fazer ele de fato ter uma experiência diferente com o seu produto, começa desde a apresentação desse produto. E no momento da divulgação, no momento do atendimento, no momento dele degustar e no momento de quando ele termina. E, gente, até essa experiência do quando ele termina de degustar o seu pão de mel, o encantamento dele com o todo que você entrega faz tanta diferença para ele lembrar de você como um pão de mel equilibrado ou como um pão de mel enjoativo, como um pão de mel doce demais ou como um pão de mel na exatidão ali de proporção de dulçor. Tudo isso faz a diferença. Então eu achei essa pergunta muito interessante, trouxe muitos pontos para vocês refletirem a respeito disso. Como fazer o pão de mel perfeito para encantar os clientes.
Então, o pão de mel perfeito não precisa ser o pão de mel premiado, não precisa ser a receita rebuscada ou não precisa ser a técnica mirabolante. O pão de mel perfeito para encantar o seu cliente é um conjunto de características que você atinge quando você se especializa em pão de mel, no sentido de saber exatamente o que o seu público-alvo deseja, a maneira com que você vai apresentar e usar a estratégia de venda certa para ele, para que você complete uma experiência que desperte encantamento. Espero que vocês tenham conseguido anotar essas pontuações, porque elas são muito importantes e eu não anotei o nome de quem fez essa pergunta na pesquisa, mas achei uma pergunta sensível e que faz diferença para quem quer alcançar faturamento alto com pão de mel. Pão de mel perfeito para o cliente, pão de mel perfeito para você faturar. É isso que a gente precisa buscar, não é? E aí, gente, tivemos muitas perguntas sobre vendas, né? As perguntas sobre vendas, elas vêm de diferentes maneiras, mas como eu falei pra vocês, lá na pesquisa que a gente manda pra vocês por e-mail, vocês têm mais espaço, né, pra redigir a pergunta de vocês, então eu consigo entender a escolha das palavras, né? E eu tive várias perguntas de vendas usando palavras diferentes e eu separei algumas e eu vou responder todas em conjunto, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se eu conseguir encaixar aqui nas que eu separei, vai ser um prazer te responder também. E também deem a sua opinião em relação ao que eu separei aqui, tá? Fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá, gente? Veja só. A primeira pergunta sobre venda que eu separei, a pessoa me perguntou assim: como conseguir vender sem se humilhar tanto? Olha essa palavra, humilhar tanto. Quem de vocês aí também sente que a parte da venda é quase uma humilhação? Comentem aqui pra mim o que vocês sentem quando vocês... Bom, pra quem já trabalha com as vendas, né? Quando vocês vão vender o pão de mel de vocês, se vocês já sentiram esse quê de humilhação, ou se você nunca vendeu, você não vendeu por ter vergonha, por achar que isso vai acontecer também, contem aqui pra mim, porque eu achei forte essa palavra, né? Como conseguir vender sem se humilhar tanto, né? A venda não precisa ser uma humilhação, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Aí veio uma outra pergunta sobre vender todos os dias, que é algo que eu recebo muito de vocês. Outra pergunta que veio: como vender e manter os clientes, né? Manter os clientes entra no encantamento da pergunta anterior, né? E aí ela colocou que tem muitos concorrentes na cidade, né? E eu quero falar sobre concorrência também, tá? E então, assim, sobre venda eu separei isso. Olha, teve uma pergunta sobre venda dizendo humilhação, outra sobre vender todo dia e outra sobre vender e manter clientes, né? Porque tem muito concorrente. E a venda, gente, ela é sempre o calcanhar de Aquiles da maioria, né? De nós, eu me incluo nisso. Quando eu comecei o nosso negócio de pão de mel, eu e a Bianca, eu principalmente também tinha uma dificuldade com venda, confesso. Aqui a Doces Delícias falou: eu tenho um pouco de vergonha. Eu também, viu, Doces Delícias, mas eu vou contar pra você como a gente pode fazer para melhorar isso. Fazer uma degustação do pão de mel é uma estratégia de venda? Sim, fazer uma degustação é uma excelente estratégia de venda. A gente precisa saber como fazer essa degustação para ela ser eficiente, mas é uma excelente estratégia de venda. A Dilma contando que na minha cidade eu tenho que me humilhar bem. Não, Dilma, não precisa se humilhar, a gente vai falar sobre isso. É muito interessante, gente, que muitas vezes as pessoas se sentem humilhadas no momento da venda, muito em função de estarem constrangidas da decisão de ter começado a vender pães de mel. E é por isso que eu falo da importância de você se colocar, se posicionar
enquanto empreendedora com os pães de mel, enquanto uma pessoa que está começando um negócio de pães de mel na cozinha de casa, quando você começa a olhar para isso com mais confiança, com mais segurança, você muda a sua postura perante a sua decisão. E a maneira com que você muda a sua postura, muda também a maneira com que os outros recebem aquilo que você está apresentando para eles. Muita gente, por não dominar, né, não se sentir segura com o produto, né, já tentou fazer tantos outros doces, ou simplesmente pegou uma receita na internet e replicou essa receita, todo mundo falou que era gostosa e seguiu a vida oferecendo para venda. Sentem que quando alguém compra, é quase como se aquela pessoa estivesse te ajudando, é quase como se aquela pessoa estivesse fazendo um favor para você. Então, muitas vezes, a posição de humilhação, de vergonha que as pessoas se sentem ao tentar vender o pão de mel, vem muito mais da postura delas do que das pessoas que estão recebendo. A partir do momento que você entende o valor do seu produto, você entende o valor daquilo que você está construindo na cozinha da sua casa, porque eu não estou falando que na jornada eu vou mostrar que é possível você faturar 200, 300, 500, R$1.000 na cozinha da sua casa. Eu estou falando que lá na jornada você vai ver que é possível faturar mais de R$5.000 na cozinha da sua casa. E o dia que você faturar mais de R$5.000 na cozinha da sua casa com pão de mel, eu aposto que você não vai ter vergonha de vender o seu pão de mel para ninguém. Porque, afinal de contas, quem se envergonha diante de um resultado tão surpreendente, não é verdade? Então, talvez essa vergonha em vender venha de falta de segurança no produto, porque você não se especializou, você não estudou esse produto, você simplesmente replicou uma receita que você encontrou. Ou vem de falta de conhecimento nas estratégias de vendas, mas a maioria das vezes vem de você não acreditar no negócio que você está construindo aí na cozinha da sua casa. Se você não acreditar no potencial disso, ninguém vai te valorizar. Se você não acreditar que o seu pão de mel vai causar uma transformação no cliente que comprar o seu produto, ele vai experimentar e vai ter uma experiência realmente que vai transformar o dia dele, nem que seja por 1, 2, 3 minutos, mas vai transformar o dia dele. Se você não acreditar nisso, você vai sair para vender o seu pão de mel como se estivesse pedindo um favor. E assim será, as pessoas comprarão como se estivessem fazendo um favor para você. E o resultado disso não tem como ser positivo. Você não vai conseguir vender todos os dias, você não vai conseguir permanecer nesse negócio por muito tempo, esse negócio não vai perdurar. Porque ninguém se mantém em um negócio no qual se sente humilhada para vender, no qual não se sente valorizada, não é verdade? Então você precisa entender qual vai ser o diferencial que você vai apresentar quando você se sentir segura com o seu produto, se sentir segura com as estratégias de vendas que você está trabalhando, entender o valor daquilo que você está levando para o seu cliente, muito mais do que o preço daquilo. E aí, nesse momento, não vai ter concorrente, não vai ter dia que você, poxa, Patrícia, passei essa semana inteira sem conseguir vender, e também não vai ter você se sentir humilhada no momento da venda, tá bom? Fez sentido pra vocês isso que eu falei? Eu quero que vocês me respondam se fez sentido. Eu preciso entender se vocês estão compreendendo aquilo que eu tô levando vocês a transformar o posicionamento de vocês primeiro para si mesmas, para que depois vocês consigam fazer isso para os seus clientes. Isso vai fazer a diferença, isso vai te levar para outro patamar, sem dúvida nenhuma. A Elisângela comentou aqui: já trabalhei com outras coisas, mas desisti por vergonha e não saber oferecer os seus produtos. É justamente isso, Elisângela. Se torna tão penoso a trajetória que as pessoas desistem. A gente precisa se manter motivado. E o que faz a gente se manter motivado é justamente o resultado, tá? A Dilma tá contando, aqui no município até agora só eu faço pão de mel. É isso aí, Dilma, se você conseguir apresentar um diferencial no seu produto, no seu atendimento, na sua entrega,
Se você conseguir agregar valor em tudo isso de maneira estratégica, você vai explodir aí na sua cidade. Essa é a verdade, porque quem chega primeiro bebe água limpa, gente. Aqui, ó. Sim, estou entendendo. Sim, tá certo. Estou entendendo. Ah, então tá fazendo sentido pra vocês. E eu já fico feliz com isso, tá? Que bom que tá fazendo sentido pra vocês. E aí, na mesma linha, eu separei uma última pergunta, porque ela se repetiu também, sobre como divulgar o produto, né, gente? A divulgação, ela parece algo muito mirabolante para todo mundo, né? Quando, na verdade, a divulgação, ela começa em você sentir orgulho daquilo que você tá fazendo mais uma vez. Tem gente que começa a fazer pão de mel na cozinha de casa e, como eu falei, é uma linha, eu tô fazendo um gancho com a pergunta anterior sobre a vergonha. E a pessoa tem tanta vergonha daquilo que ela tá fazendo que ela não quer nem contar pros outros que ela tá fazendo. Gente, tem gente que começa tão do jeito errado, tão sem foco, sem enxergar onde ela pode chegar com aquilo, que ela parece que ela tem até medo de alguém encomendar ou pedir. Parece que, nossa, eu fiz aqui uma receita de pão de mel, mas nossa senhora, Deus me livre quem me dera se alguém me mandasse uma mensagem querendo esse pão de mel agora. Sabe aquela coisa que parece que tem gente que tem uma crença limitante tão grande de que não merece que as coisas deem certo, de que não é capaz de fazer algo diferenciado, de que não é capaz de entregar uma coisa que dê orgulho para si e que transforme a vida do outro, ainda que seja através do pão de mel, porque é isso que a gente entrega por aqui, que essa pessoa, ela mesma não faz a própria divulgação. Então, assim, é claro que tem vários pontos objetivos na hora de divulgar. Ah, Patrícia, mas eu tô aqui postando no meu Instagram e não tô tendo resultado. Quem falou que a divulgação mais rápida ou que seja mais eficiente é pelo Instagram? Ou tem gente que fala assim, ai, Patrícia, eu não vou começar porque hoje todo mundo vende pelo Instagram, eu morro de vergonha, eu não vou ter coragem de aparecer aqui no Instagram igual você aparece. Quem falou que a maior parte das vendas vem por aqui? Quem te falou isso? A divulgação maior começa de você. Você divulgando o seu produto. Ninguém melhor do que você para mostrar o valor do seu pão de mel. E a divulgação vem da escolha do nome, de um nome fácil de se lembrar, vem da escolha, inclusive, como você vai vender esse produto. Poxa, não, Patrícia, eu quero vender personalizado igual você faz, mas eu não sei muito bem como fazer e alguém aqui tá me perguntando as opções de aniversário. Gente, você precisa se planejar. Quem vai mostrar o valor dessas estratégias de divulgação é você. Essas estratégias de vendas é você. Você precisa entender, planejar, conhecer para que isso funcione. E não, o Instagram não é o canal de maior venda ou de venda mais rápida. O Instagram é um investimento a longo prazo. Precisa ser feito? Sim, mas precisa ser feito com conhecimento. Não é fazer de qualquer jeito, não é postar hoje e sumir e aparecer só daqui uma semana para postar de novo. Não é isso. É postar a foto que você fez ali de qualquer jeito, nem teve o cuidado de fazer uma edição nessa foto ou de bolar estratégia. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um aulão de Dia das Mães com as alunas do Fantástico Mundo do Pão de Mel, né? E quando a gente chegou na parte de divulgação, a gente direcionou a divulgação de acordo com os produtos e de acordo com os públicos-alvos. Então veja a diferença. Não é simplesmente você postar aqui aleatoriamente para qualquer pessoa. Tem o público que vai comprar um perfil de personalização. Tem um público que vai comprar um perfil de presente. Tem datas comemorativas que vai vender mais um presente com maior valor agregado, datas comemorativas que vai vender com menor valor agregado. A divulgação, ela começa por você. Depois, ela precisa ser direcionada para as pessoas certas, para o público-alvo certo,
com as palavras e até o horário correto para que ela te dê resultado, e não necessariamente pelo Instagram. Inclusive, essa semana eu conversei com a Claudine é uma aluna Fábio de Ouro nossa, e ela falou assim, Patrícia, eu praticamente vendo no porta a porta e no WhatsApp, e tem as revendedoras, ela explorou revendedoras, eu divulgo no meu WhatsApp, divulgo aqui na minha cidade e uso as estratégias de vendas. O Instagram eu não consigo usar ainda. E ainda assim ela já tá faturando mais de 5 mil por mês, entendem? Então o Instagram, gente, apesar de ser aquilo que as pessoas mais lembram, porque de fato é uma rede muito importante, não é a única rede de divulgação. A divulgação ela começa de maneira muito mais simples, mas para ela dar resultado, ela precisa ser planejada de forma estratégica. Bom, gente, essas foram as perguntas que eu separei, né, do rol das várias perguntas que vocês que responderam, né, para nós a pesquisa deixaram. Como eu falei, Patrícia, mas onde você pegou essas perguntas, né? Como que você selecionou essas perguntas? Bom, quando vocês se inscrevem para a Jornada Faturando com Pães de Mel, a gente manda uma pesquisa para o e-mail de vocês, e essa pesquisa é muito importante para a gente leva ela muito a sério, porque é com base nela que a gente direciona todo o conteúdo, tanto das lives, quanto do Instagram, quanto da própria Jornada Faturando com Pães de Mel. E aí eu fiz um apanhado geral dessas perguntas que vocês responderam lá na pesquisa e trouxe para nossa live de hoje, e acho que eu consegui, assim, fazer uma varredura em boa parte delas, porque as perguntas se repetem com toques de detalhes diferenciados, né? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês e que vocês fiquem com a cabeça de vocês fervilhando de ideias de como vocês vão fazer para despertar encantamento no cliente de vocês, de como será o pão de mel perfeito para o cliente de vocês, como vocês vão fazer para vender sem se humilharem, como vocês vão fazer para vender todos os dias e como vocês vão fazer para aquecer, para divulgar o produto e as vendas de vocês. Então eu quero que vocês fervam a cabeça, porque esse esquenta, a Luciana dizendo que ama esse esquenta coloca vocês no clima para quando a gente chegar com todo o conteúdo da jornada, vocês conseguirem absorver da melhor maneira possível e ter o melhor resultado possível, indo de fato para o campo de batalha, tá certo? Bom, mais uma vez, para quem chegou depois, a Jornada Faturando com Pães de Mel são 3 aulas que são verdadeiros divisores de águas, dia 29/4, dia 1º e dia 3/5, tá? Mas elas não acontecem de maneira aberta aqui pelo Insta, é necessário que vocês façam a inscrição de vocês. Então, para quem ainda não tá inscrita, comenta aqui embaixo para mim a palavra convite, que eu vou te mandar um direct te explicando o passo a passo para você se inscrever. Você se inscrevendo, entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para que você receba todas as informações em primeira mão. E depois não esqueçam de ir lá no e-mail de vocês e responder a pesquisa que a gente mandou, combinado? A gente tenta trazer essas perguntas que vocês colocam lá aqui no nosso conteúdo e quem sabe eu não consigo de fato te ajudar a mudar, a transformar aquilo que ainda não está funcionando aí no seu negócio ou aquilo que ainda está te desencorajando de começar o seu negócio de pão de mel. Porque sim, gente, usar a cozinha da casa de vocês para faturar mais de 5 mil por mês com pães de mel é possível, é transformador e está mais próximo de vocês do que parece. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Essa já é a nossa 4ª live de aquecimento. Amanhã a gente já chega na metade dessa maratona e eu sei que tem gente aqui me acompanhando desde a primeira live. Eu fico muito feliz com isso e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque ainda vem muito conteúdo por aí, tá bom? Então, se você perdeu alguma das lives, estão disponíveis até domingo que vem. Não perca a oportunidade de assistir e eu te espero na live de amanhã, combinado? Um beijo grande, boa noite pra vocês, gente!